Agora, a gente já está indo para o final, vou mudar aqui um pouco, Alice, só para a gente entender o que é o Corinthians para o Elias. O que é o Corinthians para você na sua vida? É a minha essência, assim, sabe? Olha que eu sou uma pessoa que tem convicções políticas muito consolidadas, a gente muda porque a realidade muda, a gente tem que se adaptar a ela, né? Eu tenho uma família, filho, companheira, etc., sabe? Mas o Corinthians é um valor universal para mim, sabe? O Corinthians ele se transformou em algo como diria Kant, uma categoria transcendental na minha vida, sabe? Então o Corinthians ele tá em tudo que eu faço, tá Corinthians, assim, tudo que eu penso no Corinthians o dia inteiro. Vocês não têm noção. Olha, o meu filho, por exemplo, ele tem autismo, né? O mesmo grau que o meu, inclusive, né? Então, assim como eu, ele também teve dificuldade de fala, de comunicação, só que talvez ele não tenha as minhas esquisitices, que quem conhece, que convive comigo, sabe. E ele, por exemplo, ele aprendeu a falar Corinthians. Agora ele fala por causa do canabidiol, né? Então, ele toma canabidiol e tal, ele já está conseguindo relaxar neurônio e está falando, o moleque, né? Eu fiz uma lavagem cerebral tão boa com ele. Então, aliás, lavagem cerebral é coisa... O Mao Tse Tung dizia que eles nos acusam de lavagem cerebral, né? Mas é verdade, nós fazemos lavagem cerebral, porque lavar o cérebro é fundamental, entendeu? Sabe? O Mao Tse Tung dizia isso, né? O meu filho é carioca e é corintiano, né? E eu, o tempo inteiro, Corinthians. Qual é o seu time? Corinthians. Qual é o seu time? Corinthians. Até chegar no dia que eu falei assim, qual que é o nome do papai? Não é Elias, fala Corinthians. Sabe? Então, funcionou. A coisa que mais me orgulha é ver ele com a camisa do Corinthians, sabe? E o Corinthians, ele é realmente a minha história, sabe? Quando eu olho para o Corinthians, aí, já entrando no campo da convicção política, né? Sabe? No campo das convicções, o Corinthians, ele é também a história do povo brasileiro, da luta do povo brasileiro, né? Corinthians, Vasco, Atlético, Inter, até pelo nome, pela cor da camisa. O Corinthians, ele sintetiza uma história. Por isso que eu pouco me lixo, às vezes, aquela coisa o cara ganha tantos milhões por mês, tantos milhões, o que é um absurdo, evidentemente, tal, mas é a história do clube, sabe? Então, para mim, o Corinthians é minha essência, assim, total, assim. Minha essência é o Corinthians, eu sou louco pelo Corinthians, eu saio do sério por causa do Corinthians, o Corinthians, ele muda completamente meu humor. Hoje vai ter jogo 7 horas da noite, eu estou entrando numas assim de, olha, não vou assistir, mas vou acabar assistindo, mesmo com o time reserva em campo, é capaz que perca, eu vou ficar muito chateado, mas eu não consigo ver seu Corinthians, é uma coisa que é louca, né? Sabe? A minha companheira, eu fiz tudo no terceiro casamento. Meu primeiro casamento, aliás, a Luciana, minha melhor amiga hoje, inclusive, né? Eu falar para ela assim, você nunca pergunte para mim o que eu prefiro, ou o Corinthians, sabe? Nunca faça isso, sabe? Ela compreendeu até certo ponto, como dizem os cubanos, né? Ela compreendeu, e a minha companheira atual também compreende claramente que o Corinthians ele é algo que é essencial na minha vida, sabe? Então é o Corinthians tudo para mim. Trouxe você como amiga. O fato da Alice ser palmeirense me faz ter uma ligação com ela, porque o Palmeiras é o nosso rival que a gente admira e respeita, sabe? Sim. Então é isso, o Corinthians é tudo na minha vida, sabe? Não estou exagerando, não. Quem me conhece sabe disso. Eu falo do Corinthians o tempo inteiro, mesmo no trabalho. Então, reunião do secretariado do Eduardo Paes, aqui no Rio, do primeiro escalão, eu arrumo um jeito de falar do Corinthians. Porque eu descobri que tem outros dois corintianos no secretariado, né? Sabe? Então, já falo, aqui tem corintiano, sabe? Então, o tempo inteiro eu falo de Corinthians, sabe? O tempo inteiro. No banco dos Brincos, uma vez, eu pedi uma reunião com a Dilma. Olha o meu grau de loucura. Isso aqui era um off, agora virou um on para milhões de pessoas. Eu tava esse jogo de madrugada do Corinthians, era de madrugada, o Corinthians tomou uma taca de não sei tanto, né? Tal. Aí no outro dia eu falei, presidente, eu preciso falar com a senhora. Né? É uma coisa séria e tal, né? E evidentemente que era coisa séria, sabe? Que ele vê, né? Cara, eu vim falar para ela do banco patrocinar o Corinthians, cara. Presidente, não acha que é uma mania de financiamento para patrocinar um time como... Cara, vocês conhecem a presidenta Dilma Rousseff, do jeito dela, né? Nem eu vou falar a resposta dela, né? Sabe? Eu falei sério, presidente, estamos com problema e tal, o Corinthians, sabe? Ela tá achando que é uma operação da Rússia, que o ministro da Finanças da Rússia me ligou para perguntar se vai sair o projeto.
se é o projeto de eletrificação da África do Sul que eu estava tocando junto com o Ministério da Finanças da África do Sul. Não, ela preparada para uma questão como essa. Olha, tem um problema na África do Sul, na Rússia, me trouxeram esse problema e a senhora vai ter que resolver, vai ter que autorizar a resolver. Né? Porque essa é a rotina do banco. Não, eu fui falar com ela do patrocínio para o Corinthians. Ela me viu preocupada, ela ficou, e aí abre essa boca logo, aquele jeito dela, né, sabe? Eu falei, presidente, eu acho que está na hora da gente intervir no mercado do futebol e tal, sabe? O Corinthians está aberto para, acho que daria jogo para patrocinar o Corinthians e tal, o Banco dos BRICS. Cara, eu nem vou falar a reação dela, porque vocês imaginam, né? Sabe? Mas a gente queria saber. As aspas, aspas. Abre aspas. Cara, no de ponto que ela é evidente que a presidente, ela pô, você tá maluco, não sei o quê? Onde você pensa que você tá, sabe? Elias, você tem noção de onde você tá, cara, sabe? Você quer nada, sabe? Mas no final ela começou a rir, porque ela viu que era um menino quase pedindo socorro porque o time tava perdendo, sabe? Ela teve essa sensibilidade, sabe? Mas é vera isso. Eu pedi uma reunião com ela para tratar do Corinthians, assim, sabe? Da possibilidade. Ela me mandou para aquele lugar, literalmente, mandou. Eu supus. E eu fiquei pensando, eu ia até te perguntar justamente sobre a presidenta Dilma, porque eu ouvi você falando na sua entrevista, numa das suas entrevistas no Flow, que você é isso, né? Corinthians jogava 4h no domingo, lá era 2h de domingo para segunda, e aí você chegava para trabalhar virado, o seu humor, obviamente, dependendo do resultado do jogo. E aí a gente estava falando isso com o professor Nicoleles aqui também, né? Assim, como é que as pessoas do mundo lá fora entendem que alguém que é uma mente tão brilhante, academicamente, profissionalmente, né, pode estar, né, assim, completamente sob a influência do seu time de futebol. Mas como você contou essa história, eu quero ouvir sua resposta, mas eu quero aproveitar que o tempo está acabando para fazer uma pergunta que eu ainda tinha aqui, assim, pensando em alguém que trabalhou em banco, né, em banco de desenvolvimento, que ajuda, que resgata, que financia. Como se paga uma dívida de 2,5 bilhões? Ótimo. Quanto tempo leva para pagar uma dívida de 2,5 bilhões? Assim, o que faz? Eu vou ser muito honesto com vocês, assim, se o Corinthians fosse um outro clube, o Flamengo pode ficar 10 anos sem ganhar um título, 15 anos, o Flamengo, pela natureza do Flamengo. Ficou muito tempo sem ganhar título, sabe? Então o Flamengo pode negociar com seus credores, pagar em 10 anos ou 5 anos. O Corinthians não tem essa possibilidade, né? E mais, você para pagar uma dívida dessa vai ter que manter o time competitivo, senão as pessoas deixam de comprar, ou seja, é uma... Então, eu chego à conclusão, honestamente falando, tem economistas, amigos meus que dizem o contrário, que montam um modelinho econométrico, diz que é pagável a dívida, não sei o quê, então eu não acho que é pagável essa dívida, eu honestamente acho que essa dívida é impagável, sabe? Nas atuais condições. A não ser que nós queremos o fato político, aí é uma ideia que eu também coloco aqui no ar. A dívida com a Caixa Econômica, por exemplo. A torcida do Corinthians, ele queria um fato político de devolver o estádio para a Caixa Econômica. Então, joga a solução do problema no colo do governo, no colo de quem criou, que foi o Lula. Nosso presidente querido, que eu gosto muito, né? Sabe? Queria um fato político. Ó, o Corinthians está devolvendo o estádio, sabe? Não tem condições de pagar. Precisa criar um fato político, sabe? Mas eu acredito que essa dívida, da forma como ela se encontra hoje, ela é impagável, a não ser que saia dando calote geral, o que é impossível, ou então o Corinthians ele entrar num esquema de SAF mesmo, o SAF à la Bayern de Munique, porque é o estágio superior do que o Flamengo atingiu hoje. O Flamengo atingiu hoje uma independência financeira, o estágio superior dessa independência financeira é o Flamengo virar uma SAF à la Bayern de Munique, sabe? Coisa que eles não precisam. Só que, dada a gravidade do Corinthians, que está o Corinthians ele precisa urgentemente de enfrentar essa questão da SAF à la Bayern de Munique, como forma de pagar as dívidas e também transformar o clube novamente num grande player internacional, até a linguagem de economista, de um grande player internacional no futebol, né? Eu acho que eu não vejo outra solução. Pode me chamar de capitalista, do que quiser, mas eu não sou anticapitalista, eu quero superar o capitalismo, é diferente, são duas coisas completamente diferentes, tá? Mas eu não vejo outra solução. Se aparecer, eu tenho mente aberta o suficiente para poder aceitar, mas eu não vejo solução para a dívida do Corinthians fora dessa condição que eu coloquei aqui. Eu quero saber de rumores que você sairá candidato a deputado federal em 2026. Cara, que se o partido chamar, você vai. Como que é? Que se o partido chamar, você vai. Porque eu não tenho uma cultura... É o que eu falo para as pessoas, eu não tenho uma cultura política liberal, né?
Então, eu não tomo uma decisão por mim mesmo. Não, eu acho que existe sim o apelo, as pessoas procuram, eu virei um intelectual público, né? Não, conhecido do debate público. Ontem nós reunimos cerca de 500 pessoas aqui na Praça de Salvador para discutir China, Estados Unidos, Brasil, Rio de Janeiro, BRICS, etc. Não é toda hora que se consegue reunir tanta gente. Eu tenho frequentado vários podcasts, várias mesas de debates, e a recepção é muito grande, ou seja, eu me tornei uma figura pública, né? E é evidente que isso acaba que reverberando para essas questões de ser candidato ou não. Eu já coloquei a minha resposta em outro lugar, vou colocar aqui de novo. Se a minha candidatura não atrapalhar o projeto eleitoral nacional do Partido Comunista do Brasil, sabe, eu me coloco à disposição. Se a minha candidatura for um empecilho para a realização do nosso projeto nacional, eu não sou candidato. Então, eu atingi um nível de consciência política de que o indivíduo se submete ao coletivo. Então, se o coletivo achar que existe possibilidade de ser candidato e eleger, né? Sim, eu sou candidato a deputado, sim, com certeza. Caso contrário, não. Candidato pelo PCdoB do Rio de Janeiro, tá? Já deixando claro aqui, é o Partido Comunista do Brasil, PCdoB do Rio de Janeiro, que é onde eu moro, e depende da decisão que vai ser tomada pelo Partido Comunista no momento adequado, né? Então, Terei que mudar meu título para votar em você. Ficaria muito feliz com isso. Muito feliz. Obrigado, viu? Será um prazer. Não, eu estou assim emocionado de estar com vocês, assim, sabe? Sabe, já deu off da Dilma aqui, coisa que era um segredo de Estado, agora vai virar Não, imagina o mico, cara. O mico que é você chegar... Cara, presidente do Banco Multilateral que atende o Putin, o Xi Jinping diretamente e tal, preciso falar com a senhora, uma coisa urgente, entendeu? Cara, imagina, né? Sabe? E ela, né, assim, que não é essa figura, assim, docinha, né, e a coisa do que ama o futebol, que vai entender, não, né? Não, o Elias de 12 anos era um menino corajoso, porque entrou na sala da presidente para pedir, né? A gente é criança, né? Quando a gente pensa em futebol, a gente é criança, né? Não tem. O pior é a gente criar um personagem, Mili. Eu criei assim na minha cabeça um teatro onde tinha os personagens, a ação, e eu passei a acreditar nesse personagem. Ou seja, eu criei um personagem que eu ia falar com ela ia achar a ideia genial, sabe? O board ela ia anunciar a proposta no board de diretores, board of directors do banco, sabe? Board de diretores do banco, vamos patrocinar o maior clube do Brasil, não sei o que e tal. E ninguém entender nada, entendeu, sabe? Mas na minha cabeça dá tudo certo, sabe? Ia ser tudo uma linha Você já viu a logo do banco estampada na camisa? Sabe? Isso vai dar um retorno X e, cara, eu também uma lapada dela, assim, histórica, né? Enfim. Mas tentou, ninguém pode dizer que Elias Jabbour não tentou salvar o Corinthians. Exatamente. Eu vou falar isso pro presidente Lula, inclusive. O dia que eu encontrar com o presidente Lula, eu vou falar, eu dei a ideia para apresentar Dilma do Banco Patrocinar o Corinthians. Eu quero ver ela falar não para ele. Ele vai achar genial. Eu quero ver ela falar não para ele. Isso. E aproveita que a gente está aqui conversando e toma o estádio de volta. Eu acho que uma grande jogada de marketing seria essa. Por isso devolve o estádio para a Caixa Econômica. Mesmo. Não dá para pagar, toma aqui. Toma. Cria um fato político. Eu duvido que eles não iriam renegociar esse estádio para pagar em 100 anos. Sabe? Mas aí é só a minha imaginação, porque aí que tá, né? É o meu idealismo superando o meu materialismo, né? Ou seja, tudo é isso, né?